Vamos lá, então. Na aula anterior, a gente começou a falar sobre a questão das gerações, né? Como é que esse fenômeno das gerações ele foi pensado pela sociologia, né? E vimos que é um pensamento recente, né? Tão recente quanto a própria sociologia, né? O primeiro a se manifestar sobre esse ponto foi o Augusto Comte, né? Que é um dos pioneiros da sociologia, e que o Augusto Comte, como organicista que era, né? Como sujeito que trouxe para as ciências sociais as contribuições e o pensamento da biologia da época, né? Então ele pensava a questão das gerações de uma forma relacionada, grosso modo, como uma reposição biológica, né? Os mais novos repondo os papéis cumpridos pelos mais velhos, e que haveria uma evolução no que diz respeito à mentalidade de uma geração para a outra, ou seja, um tipo de aperfeiçoamento, né? Levando-se em consideração que ele pensava a questão da evolução, né? Do ponto de vista da melhoria, né? Das sociedades. Bom, a gente não aceita mais, né? A questão puramente biológica, né? Para separar uma geração da outra. É claro que ela é inegável, né? No entanto, ela não é determinante, né? Talvez nem seja a mais importante, né? Então, a gente vai ver que logo depois do Comte, ainda ali no século XIX, virada para o século XX, o Wilhelm Dilthey, ele pensa que as questões históricas, ou seja, as experiências históricas compartilhadas, elas são mais importantes para definir a pertença, né, o pertencimento a uma determinada geração. Então, eu seria de uma mesma geração, não porque nasci única e exclusivamente no mesmo ano, né? Até porque seria uma coisa bastante arbitrária, né? Então, isso quer dizer que todo mundo que nasce em 80, 81, 87, 95 pertence à mesma geração, só porque tem biologicamente a mesma idade, né? Então, quando a gente começa a problematizar essa contribuição do Comte, a gente começa a ver que ela tem as suas limitações. E o Dilthey, ele vai afirmar que as experiências históricas compartilhadas e as suas interpretações fazem mais sentido para definir uma geração do que a questão biológica. Então, para a minha geração, faz muito mais sentido pensar o contexto histórico do que a questão biológica, né? Minha geração que viveu ali o fim da ditadura, o início da nova república, aquela geração dos anos 80 que viu o Brasil se transformar, a internet chegar e assim por diante. Isso faz muito mais sentido do que, por exemplo, esse corte que a gente está vendo aí, arbitrário, entre as idades, tá bom? Esse corte entre as idades, ele é muito mais relacionado ao marketing, digamos assim, né? A questão do consumo, do que qualquer outra coisa. E a gente já vai ver isso, tá bom? E por último, a gente viu a contribuição do Karl Meinheim, que até hoje, opa, Cauã está entrando aqui, até hoje, que é considerada a mais adequada, porque ele pensa e aponta que existem critérios para se definir uma geração. Ele está muito mais para o lado do Dilthey do que do Comte, né? Afinal de contas, realmente, a pertença histórica, contexto histórico, é muito mais importante do que a questão puramente biológica. Então, ele vai dizer, sim, existe a questão da geração do ponto de vista biológico, né? O pessoal que nasceu entre tal época e qual época. Sim.
E isso vai fazer com que eles, potencialmente, tenham acesso às mesmas coisas. Mas, na prática, é importante ver o que esses sujeitos têm ou não têm acesso. Isso seriam critérios muito mais importantes para se definir o pertencimento ou não a uma geração. Mas ainda, pessoal, até hoje, não é um tópico muito pacífico, tá bom? Na sociologia. Pacífico no sentido de ser simples, de ser bem definido, de já estar fechada a discussão. Então, ainda tem questões relacionadas a novas problemáticas, tá bom? Deixa eu ir passando aqui. Acima de tudo, pessoal, tem... Opa! Deixa eu passar aqui. Isso. Ainda existem questões muito complexas, assim, principalmente quando a gente trata de sociedades heterogêneas, por exemplo, como o Brasil. Eu tinha chegado a trabalhar esse exemplo na aula passada, volto aqui, a realidade de uma pessoa que tenha nascido em São Paulo, numa família de classe média alta ou alta, em 1990, por acaso, ela é muito diferente da realidade de uma pessoa que nasceu numa família de classe baixa, sabe, no interior do Mato Grosso, por exemplo. Então, assim, dependendo do quão distante, em termos de questões sociológicas, né, distância sociológica, distância social, assim, fica muito difícil a gente, inclusive, dizer que essas pessoas pertencem à mesma geração do ponto de vista da experiência histórica, não é? O acesso que elas terão às questões da educação, da tecnologia, né? O acesso a viajar ao mundo, a conhecer coisas diferentes, culturas diferentes, realidades diferentes da sua, vai fazer toda a diferença para essas duas pessoas, né? Esses dois indivíduos. Então, questões sociais, elas interferem sim e muito, e aí o Karl Mannheim ele aponta isso, para a gente trabalhar com essa questão das gerações, tá bom? Só para a gente fazer aqui um apanhado histórico, e a gente já começa o tópico de hoje, é o seguinte, pessoal, quando a gente fala de gerações, essas gerações contemporâneas, a gente passou a classificar de uma coisa muito recente. A gente está falando da década de 70, da década de 80, que a gente começou a tentar definir aí algumas balizas geracionais, né? O que diferencia uma geração da outra, um conjunto de características. Mas esse conjunto de características, pessoal, ele é muito grosseiro. Grosseiro no sentido de que fala-se a grosso modo de um conjunto muito grande de pessoas. Então, dizer que todo mundo nasceu em 1970 é da mesma geração é muito muito temerário, uma coisa muito muito ousada. Não dá para dizer. Mas, enfim, continuamos. Tá bom? Do ponto de vista antropológico, e aí quando a gente está falando das culturas, tá bom? Basicamente, todas as culturas conhecidas, né, eles têm rituais de passagem da infância para a vida adulta. Não é? Então, essa divisão entre infância e adolescência, esses marcos, né, de diferenciação, eles começaram a se delinear, ou seja, a serem desenhados, a serem pensados, a serem diferenciados entre si, ali a partir do século XVII. A gente está falando de 1600 e pouco. Mas isso é um movimento, do ponto de vista social, muito difícil da gente conseguir estabelecer uma métrica, né? Uma régua que funcione para todos os povos, né? Quando a gente fala dessa diferenciação, a gente está falando da sociedade europeia, tá bom? E aí, por consequência, as sociedades colonizadas, tá bom? Essas sociedades coloniais, elas não vão responder às mudanças
da sociedade europeia com a mesma velocidade, tá bom? Então, a gente vai ver que isso é importante da gente pensar, né? Porque ainda existem discussões, né? Quando é que começa a adolescência? Será que é aos 11 anos, 12, 13? Quando é que acaba? 18, 19, 20? Então, né, alguns cientistas já estão começando a empurrar a adolescência para algo em torno dos 25 anos. A gente pensar hoje, 25 anos, a gente pensa, bom, é uma pessoa muito nova, né? Tem pouquíssima experiência de vida. Mas há 60, 70 anos atrás, muitas pessoas com 25 anos já estavam casadas com filhos, né? Só lembrar daqueles comentários, né? Quando chega quase aos 30, e aí, já casou, não casou? Tem que casar antes dos 30, como se fosse uma fronteira da velhice, 30 anos, né? E se a gente pensar, hoje em dia, 30 anos é uma pessoa relativamente nova. Pensa, não, fulano, 30 anos, é novo. Então, a nossa própria concepção de novo, de velho, mudou. Então, isso faz diferença na hora da gente pensar as questões geracionais, tá bom? Então, só para vocês verem também que isso não é uma questão pacífica, tá bom? Se vocês virem, professor, mas eu vi em outro lugar que a geração X começa em tal ano, termina em qual ano, e aqui está outro. É assim mesmo, tá bom? Isso aí é grosso modo. Eu, por exemplo, tentei procurar uma que dissesse mais respeito a questões do Brasil, eu não consegui achar. Aí, se alguém conseguir achar, depois entra em contato aí comigo para a gente poder problematizar isso junto, tá bom? Então, do ponto de vista antropológico, a maioria dos povos marcava a passagem da infância para a vida adulta, mais ou menos ali no início da puberdade. Então, algo em torno dos 13, 14 anos, mais ou menos. Então, era muito comum, por exemplo, a gente ver em sociedades mais primitivas, digamos assim, marcar a passagem da infância para a vida adulta do menino, por exemplo, com uma caça, um ritual específico. Isso era muito comum. A gente vê, por exemplo, o que é muito comum ainda hoje, né, em alguns lugares do Brasil, as festas de 15 anos para as meninas, né? Antigamente era uma forma de apresentação para a sociedade de que a menina deixou de ser menina, tornou-se mulher. Então, esses rituais que hoje a gente ainda muitas vezes mantém em pé, às vezes a gente não sabe o significado original dele, mas são rituais de passagem, da suposta passagem da infância para a vida adulta. Então, se a gente retroage a 100, 200 anos, dependendo do local, um garoto com 14 anos já é considerado um adulto. É considerado um adulto. Então, essas datas elas variam, obviamente, de povo para povo, né, de acordo com a contagem. O Vitor Hugo está entrando. Mas marcam a passagem da infância para a vida adulta. Então, a adolescência é uma coisa muito nova, né? Ela se tornou mais enfática, mais preeminente, mais destacada a partir do século XX. Né? E aí entra uma outra questão. Ela passou a ser pensada não a partir de questões biológicas, de que supostamente haveria diferenças biológicas entre crianças, adolescentes e adultos, mas ela passou a ser pensada a partir do marketing. Né? Hoje ela é pensada, obviamente, também a partir da sociologia, é pensada a partir da biologia, mas ela foi pensada inicialmente a partir do marketing, daquele marketing direcionado. Então, o que as novas gerações consomem, o que as gerações mais antigas consomem. Então, as diferenciações,
elas foram muito mais marcadas do ponto de vista social, né? Já que a gente está falando de marcadores sociais da diferença, né? Esse tópico nosso, esse módulo, essas diferenças foram muito mais marcadas no que diz respeito à questão do consumo, né? E a gente está olhando, por exemplo, para a sociedade norte-americana, para a sociedade europeia, que são sociedades no pós-Segunda Guerra, são sociedades que vivem um período de prosperidade do ponto de vista econômico, se, obviamente, comparada à primeira metade do século XX, né? A primeira metade do século XX na Europa foi desastrosa. Nós tivemos 2 guerras mundiais, a crise de 29, a crise de 29 também nos Estados Unidos. Então foram anos difíceis, né? É muito comum você, ou não sei se tão comum hoje, mas mais antigamente, os americanos, os norte-americanos, eles se referiam àquela geração que lutou na Segunda Guerra Mundial como the best generation, ou seja, a melhor geração, que é uma geração que nasceu ali na 1910, grosso modo, né? É uma geração que com 20 e poucos anos estava indo para a guerra, né? Os homens indo para a guerra e as mulheres na retaguarda. E o mesmo se deu na Europa. Então, é uma geração mais endurecida, né? mais forte do ponto de vista da resiliência, porque tiveram que enfrentar basicamente 2 guerras, né? E todos os problemas delas. Então, a gente já vê que essa geração posterior à geração da Segunda Guerra é comumente chamada de baby boomers. Ou seja, é uma geração em que assiste principalmente na Europa e nos Estados Unidos a um crescimento populacional. Por quê? Na Segunda Guerra a gente está falando aí, grosso modo, arredondando para baixo, de algo em torno de 50 e poucos milhões de mortos, né? Então, muita gente morreu, né? Tanto na Europa, principalmente na Europa. A Europa acabou sendo o local que foi mais afetado, né? A América foi pouquíssimo afetado, né? A África, a Ásia também teve, mas a Europa acabou sendo a pior. Então a gente vai ver que essa geração baby boomers, né, do boom demográfico, é uma geração que vai ali, ó, reparem, a gente está falando da década de 40 até mais ou menos ali, grosso modo, 1959, 1960. Então, reparem que do baby boomers e da geração X há um corte de mais ou menos 20 anos, né? Um corte de uma geração, algo em torno de 20 anos, né? A geração Y, os millennials, e a geração Z, já é um corte de 15 anos, mais ou menos. Né? Então, a gente vê algumas diferenças do ponto de vista da própria classificação. Tá bom? E que gerações são essas aqui? Para a gente dar uma olhada aqui. Bom, quando a gente fala, aqui o livro de vocês, ele está tratando a geração X, uma geração que vai mais ou menos aí da meada da década de 40 até o final da década de 70. Então, juntaria aí baby boomers e geração X, tá bom? Eu prefiro separar. Porque, assim, o pessoal que vai ser adulto na década de 60, na década de 70, obviamente está se comportando muito diferente se comparado ao pessoal que ainda é criança. As crianças foram menos afetadas por esse conjunto de mudanças. E essa geração baby boomers, que é filha daquela geração, né, da best generation, a melhor geração, daquela geração da guerra, a Segunda Guerra Mundial, e tanto na Europa como nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente vê que é uma geração que lá na frente, né, os baby boomers já vão enfrentar a ditadura. A ditadura do Brasil é da década de 60, tá bom? 64, para ser mais exato. Aqui essa geração de 40, 59 é uma geração da ditadura do Vargas, né? E o pós-ditadura do Vargas, que nasce ali. Vargas cai em 45. Bom,
esse pessoal dessa geração aí, entre 40 e 60, vai ser um pessoal que, principalmente no campo da cultura, vai mostrar uma capacidade de invenção, né? Uma capacidade de uma inquietação, uma contestação muito grande. Então, é só a gente reparar, o sujeito que nasce em 1940, na década de 60, ele é um jovem de 20 e poucos anos. Então, aquela geração, do ponto de vista da música, né, do rock, da contracultura, da experimentação, do experimentalismo, toda essa galera nasceu na década de 40, né, 40 e poucos. Então, a geração que vai viver como adulto a década de 60 e a década de 70, perdão, são os baby boomers. Então, reparem que é uma época do ponto de vista da contracultura, por exemplo. Que contracultura é essa? Eles estão... E aí a gente vê aqui parte do comportamento. Eles são contestadores. Então, se de um lado a gente vê a geração que em 1945 está lá lutando na Segunda Guerra Mundial, os filhos dessa geração estão envolvidos com o movimento pacifista, por exemplo, o movimento hippie. São pessoas que contestam, por exemplo, a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, né? Promovida pelos Estados Unidos, mas no Vietnã. Eles denunciam não só que é uma guerra errada, né? Assim, a ONU na época não permitiu, né? Eles chamam de wrong war, né? A guerra errada. Principalmente porque eles denunciam o imperialismo americano. Você vai atravessar o mundo inteiro para fazer guerra com um povo que em nada está incomodando os americanos. Assim. Não faz diferença nenhuma qual é o regime político do Vietnã na vida de um americano médio. Então, muitos desses sujeitos denunciam. Do ponto de vista da cultura, por que se chama contracultura? Porque enquanto a cultura anterior, até ali a década de 40, a década de 50, era uma cultura do ponto de vista estético mais calma, mais sofisticada, mais rebuscada. A contracultura, a partir da década de 60, ela vai se voltar contra isso. Então, o rock, por exemplo, ao invés de ser o ritmo da calma, o rock é o ritmo da energia, né? É o ritmo da libido, né? Só a gente lembrar da libido aí do Freud, né? Aquela força sexual. Não é à toa que essa época também é a época da revolução sexual. A gente vê ondas, por exemplo, a segunda onda do feminismo que a gente falou lá atrás, falando sobre o direito e as liberdades, né, das mulheres com relação ao seu próprio corpo, a crítica a uma sociedade patriarcal, né, dominada por homens. A gente vê a revolução sexual, né, da liberdade do corpo. Opa, a Júlia está entrando. Não é à toa que nesse momento também a gente vê que o movimento gay apontando o seu direito à liberdade de usar o próprio corpo do jeito que bem entender, né? Isso também é uma forma de contracultura, né? Porque até então a subcultura gay ela estava ali mascarada, né? Ao longo do século XX ela vai começar a sair mais para a luz. Então até então era muito difícil a vida de uma pessoa homossexual. Então a partir do século 20, mais especificamente a partir dessa década de 60, da década de 70, esses movimentos passaram a dizer, não, a gente não só quer ter direito a expressar a nossa sexualidade do jeito que a gente acha mais adequado, mas a gente quer não ser perseguido por causa disso. Na mesma década de 60, a gente vê, por exemplo, um movimento negro nos Estados Unidos, né, mais especificamente, denunciando, né, a discriminação racial, né, a ausência de direitos, inclusive civis, né, de poder votar e ser votado, liberdade de ir e vir. A gente falou um pouquinho disso também nas aulas anteriores. Então, toda essa geração, ela é uma geração de contestação, né?
A contestação não precisa ser necessariamente violenta, né? A gente ouve que, por exemplo, a geração, fala-se muito da geração de 68, na França, né? Dos estudantes que foram para a rua e fizeram N protestos, alguns mais violentos, mas denunciando também todos os problemas da sociedade francesa, né? O machismo, o pensamento atrasado, a crise econômica em alguns pontos, né? Então a gente vê que essa geração, grosso modo, é uma geração mais de maior contestação. É uma geração que contesta mais. Tá acabando aqui, daqui a pouco está acabando a nossa aula, mas a gente volta. É uma geração que contesta mais. Então é uma geração que ficou marcada em todos os campos, da política à cultura, como uma geração da contestação. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê que esse pessoal que nasce em 40 serão jovens, né, de 20 e poucos anos do início da ditadura militar. Então, serão músicos, né, serão artistas, toda aquela efervescência cultural pré-ditadura militar, ela ou vai desaparecer, ou vai para o porão, né? Para o porão no sentido de se fazer uma música subterrânea, uma cultura subterrânea, ou vai ter que sair do Brasil. Mas a gente vê que, no geral, quando a gente pode falar, assim, digamos, da civilização ocidental, a Europa e os seus filhos, a gente vê algumas características em comum. Tá bom? Então, é uma geração que acaba sendo uma geração pioneira em termos de muitas questões, tá bom? Que hoje, para a gente, né, quando a gente for falar da geração dos millennials ou da geração Z, não são questões mais assim, tão chocantes, tá bom? Bom, dito isso, vamos lá. A geração que se chama geração X, ela é uma geração, do ponto de vista, é uma geração que vai ser adulta, né, na década de 80, tá bom? Década de 80, década de 90, serão jovens aí de 20, 30 anos. Essa geração é uma geração de transição política. Então, assim, eles eram crianças na década de 60 e na década de 70, né? Então, muitos são filhos, né, dos próprios hippies e daquela galera contestatória, né? Nos Estados Unidos tem algumas nomenclaturas, né? Na década de 60, os jovens eram hippies, na década de 80, eles eram yuppies. Yuppies é aquela galera que é muito materialista, que quer saber de trabalho, né? Da questão da ascensão social por meio do trabalho, do individualismo, né? Não só no ponto de vista positivo, afinal de contas são valores positivos também, mas do ponto de vista do exagero, né? São individualistas no sentido negativo, digamos assim, do individualismo. E aí, vamos abrir um grande parênteses, né? É claro que não se aplica a todo mundo do mesmo jeito, né? Então, ainda houve, né, pessoa, né, ainda houveram pessoas e grupos que continuaram nessa questão da contestação, né, novas formas de contestação. Então, essa questão da contestação, ela já entra como um dado cultural, até mesmo para a própria geração X, né? Se os pais eram muito livres e muito progressistas, alguns desses sujeitos serão conservadores como forma de contestação. Então, reparem, ser conservador é uma forma de contestação dependendo do contexto em que você está inserido, né? Então, a contestação não é só querer quebrar todos os parâmetros, né, desde sempre. A contestação pode ser querer quebrar parâmetros de pouco tempo também, tá bom? Então, nós vemos que essa é uma geração de uma transição política aqui no Brasil, principalmente, né? É uma geração que está nascendo ali, principalmente a geração da década de 70, final da década de 70. Está vendo a ditadura se esvair, né? A ditadura acabar. Nos Estados Unidos e na Europa,
é uma geração que está vendo que estão vendo alguns problemas, né? A gente está falando da década de 70, por exemplo, é uma década que começa uma transição política do ponto de vista de que, por exemplo, o socialismo enquanto opção já se mostra inviável, né? Todos os problemas da União Soviética, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista político, da perseguição e assim por diante, já são razoavelmente conhecidos no Ocidente, né? E muitos jovens já sabem disso, né? E tomam aquilo como algo negativo, a não ser buscado, né? Então, o capitalismo, enquanto forma de economia, acaba se impondo, né? Cada vez mais como forma única de vivência, né? Então, são jovens que, em geral, são muito competitivos, né? E aí, jovens, pensem, serão jovens na década de 80, né? Os adultos na década de 80. Materialistas, competitivos e individualistas. Então, são pessoas muito ligadas à questão do consumo. Não é nada à toa que essa divisão entre baby boomer, geração X, Y, Z, tá? Nasce aqui na década de 70, na década de 80. Assim, torna-se cada vez mais frequente. Porque eu preciso setorizar o pessoal com relação ao marketing. O cara dessa geração, ele gosta ele é mais conservador, então ele gosta de roupas mais assim. Não, o pessoal dessa geração é mais progressista, então eles gostam de roupas um pouco mais ousadas, um pouco mais esteticamente diferentes e tal. Então, reparem, que isso é uma forma de classificar também as pessoas como potencialmente pelos seus próprios gostos, tá bom? Bom, e aí a gente vê que é uma geração, e aqui, chamada de geração Y ou millennials, aquela pessoal que nasce ali da década de 80 até mais ou menos 94, 95. Então, a gente já cresce em uma geração diferente, tá bom? Com posicionamentos diferentes. Porque a nossa realidade, ela já está se diferenciando bastante, tá bom? Eu vou parar a aula por aqui, tá bom? E eu vou